Abra sua Bíblia na Epístola Universal de Judas e vamos ler os primeiros versículos. A Epístola Universal de Judas. Para quem não sabe, é o penúltimo livro da Bíblia. Epístola Universal de Judas, versículo 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados por esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nesta manhã eu quero meditar com os irmãos acerca da nossa santíssima fé. Uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E Judas, este servo de Deus, ele que era irmão do Senhor Jesus, embora que ele omita, mas de certa forma revela-nos ao dizer que era o irmão de Tiago. Este servo de Deus, ele dirige-se aqui aos amados em Deus Pai. E, portanto, eu quero nesta manhã afirmar que ele está a se dirigir a nós. Porque nós somos amados de Deus Pai. Somos a igreja do Senhor. Amém? Portanto, e como os irmãos sabem, a palavra de Deus é transcendental. E, portanto, nesta manhã, somos o alvo desta epístola. Ele dirige-se aos chamados e amados em Deus Pai. A todos os crentes que foram chamados ao conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Portanto, ele dirige-se a todos nós. E aqui ele diz que quando ele pensava em escrever acerca da salvação, ele sentiu-se levado pelo Espírito a escrever-nos acerca da nossa fé. Mas ele diz o porquê. Qual a finalidade dele escrever? Ele diz aqui que a sua finalidade era exortar-nos para nós batalharmos diligentemente acerca da nossa fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ora, irmãos, o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, está lá, ele diz: eis o soberbo. O soberbo, ele não acredita em nada. O soberbo, como diz o próprio nome, é soberbo. Ele é cheio de si, ele confia em si mesmo, ele é autodependente, ele é uma pessoa que pensa que conseguiu tudo por seus próprios méritos, mas o profeta continua dizendo: o meu justo, diz o Senhor através do profeta, pela fé viverá. O justo vive pela fé. Nós vivemos por fé, não por aquilo que vemos. Nós vivemos por fé. E o apóstolo Paulo empregou este versículo, pelo menos em duas passagens, em Romanos 1,17 e em Gálatas 3,11.
com o propósito de ensinar que a pessoa que se tornou justa por Deus vive e sobrevive às provações pela fé. É pela fé que nós sobrevivemos. É pela fé que nós ultrapassamos todas as coisas. Não é pela razão. E não é meritório. Não é porque eu sou bonzinho. Há pessoas que pensam que porque oram, porque jejuam, porque ofertam, porque fazem isso ou fazem aquilo, Deus tem que... Não. Deus não tem nada. Deus, o que tinha de ser feito, o que Ele tinha de fazer, Ele fez. Ele ofereceu-nos Jesus, que por sua vez, para além de nos salvar, pôs em nós, que é algo dele, a fé. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o autor e o aperfeiçoador dela. Uma vez que o Senhor pôs a fé necessária no nosso coração, Ele agora está a aperfeiçoá-la através das nossas provações diárias. Irmãos, Deus tem calculado diametralmente a provação para cada um de nós. Ele não permitirá que sobre nós venha provação para além daquela que podemos suportar. Quando nós dizemos, agora eu vou morrer, vai nada, Deus está dizendo, não que você ainda aguenta mais 2 apertões. É verdade. Deus sabe. Salmo 103, versículo 14, 13 e 14. Ele diz lá, pois Ele, Deus, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, assim como um pai se compadece do seu filho a qual ama, assim o Senhor compadece daqueles também que nele espera, que nele confia, que nele deposita fé, que vive de fé em fé. O Senhor tem cuidado de nós. Portanto, se pensas que é o fim, desista. Ainda há muita coisa a percorrer. O Senhor está conosco. Olha o que Judas diz, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Este guardados em Jesus Cristo aqui, irmãos, é que enquanto estivermos aqui nesta vida, o Senhor nos guarda. O apóstolo João, numa das suas epístolas, escreveu que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado e o maligno não lhe toca, porque o nascido de Deus, Jesus, o guarda. Então nós estamos guardados em Cristo Jesus até a sua vinda. E depois que ele voltar, pastor, depois estaremos com ele. Percebe? Enquanto cá estamos, Ele está conosco. Depois que Ele voltar, nós estaremos com Ele. É mesmo assim. O crente confia em Deus em tudo. Aquele que é justo mediante a fé, viverá. E que bom saber que nós somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Paulo escreveu isso aos Romanos, quando ele diz aqui no capítulo de número 5, diz Paulo aos Romanos aqui, 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. É Deus quem nos justifica, irmãos. O Pai nos declarou justos, isto é, Deus creditou a justiça de Cristo em nós, em nossa conta. Foi Ele quem acreditou lá. Deste modo, somos declarados justos. Deus trata o pecador que crê em Cristo como se o mesmo nunca houvesse pecado. Isto não é meritório, atenção, eu gosto de frisar isso, porque é graça. Graça sobre graça, aleluia, é graça. Se nós pregamos o Evangelho, pregamos por graça, pela graça. Quando oramos, é graça. As coisas que nos acontecem, boas, da parte de Deus, é graça. Ah, por que então que nós oramos? Irmãos, nós oramos porque nós temos que orar, é o diálogo. Nós não falamos uns com os outros, em casa não há diálogo, ou em casa vivem todos mudos. Isto é mal.
quando não há diálogo, quando não há diálogo entre o casal, como é que eu vou adivinhar o que a minha mulher quer? Está bem que já lá vão 30 e tal anos, 36, e às vezes quando nós queremos comer alguma coisa, um olha para o outro e parece que aquela coisa dá o clique assim, tá, já está. E aí a gente vai lá e faz, olha, era isso que eu pensava, pronto, a gente já está aqui mais ou menos, né, habituados. Mas isto é a exceção da regra. A regra é diálogo. O Senhor nos deu esta capacidade de comunicarmos. Então, como é que eu falo com Deus? Através da oração. Deus fala comigo através da sua palavra. Eu falo com Deus quando eu oro. Portanto, irmãos, é muito bom estar na presença do Senhor. É mesmo muito bom. E quando nós abrimos o coração, falamos tudo com Ele, colocamos tudo diante dEle, derramamos-nos na sua presença e ficamos em silêncio, às vezes nós até ouvimos a sua voz. Por que eu digo às vezes? Pastor, às vezes? Sim, às vezes. Porque sabe, irmãos, eu tenho muita dificuldade com aquele que diz, olha, Deus me disse isso, Deus mandou fazer aquilo, e vai tomar um copo d'água. Não, Deus me mandou tomar 2 copos d'água. 2 copos d'água. Não, Deus me mandou agora aqui pôr o frigorífico do lado esquerdo da cozinha. Pôr o frigorífico... Eu estou a falar assim, sabe, irmãos? Sim, mas é para dizer que há pessoas que tudo que vai fazer diz, Deus mandou-me fazer isso. Não é? E quando a coisa dá para o torto, se calhar ele diz, Deus mudou de ideia e eu fui atrasado. Não, não é assim, irmãos. Claro que Deus fala. Claro que Deus fala, irmãos. Fala sim, fala aos nossos corações. Põe em nós um desejo e as coisas vão acontecendo. Ele fala, mas principalmente, irmãos, através da sua palavra. Deus fala conosco através da sua palavra. É por isso que eu vivo a dizer, leia a palavra, leia. Tome o hábito de ler a palavra. Ler a palavra. E com o passar do tempo, Deus vai lhe dar estratégias, vai desenvolver uma metodologia única de leitura da palavra de Deus e vai conseguir coisas incríveis. A glória é dele, é para ele. Sem a palavra não dá, irmãos. Eu quando me levanto pela manhã, depois de lavar o rosto, os dentes, e é a palavra. Palavra de Deus e oração. O meu tempo a sós com Deus. O meu tempo de leitura da palavra. Leitura da palavra. Depois eu vou estudá-la. Mas primeiro eu estou a ler. Depois é com metodologia. Mas primeiro eu estou a ler. E já vou quase para o fim da segunda leitura da Bíblia este ano, irmãos. Para a glória de Deus. Não estou dizendo que sou melhor que ninguém, não. Mas é porque eu tenho fome. Eu já levanto de manhã já procurando a palavra. Tá bem? É assim. Depois eu vou estudá-la. Depois é outra coisa. Mas leia a palavra. E diante das circunstâncias, Deus vai falar-nos através da palavra, porque vem um versículo à mente. Esses dias, por exemplo, eu assisti uma cena que eu queria intervir, mas veio à mente o quê? Aquele que se intromete em questões alheias é o mesmo que agarrar um cão pelas orelhas. Eu falei, Senhor, obrigado, e deixa sair de fininho. É palavra, Deus fala conosco através da palavra. Aleluia! Ele quem nos justifica, mediante a fé no sacrifício do Senhor. A graça é a fonte da justificação. Romanos 3, 24, diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Graça. A graça. Do latim gratus, que é agradável, amável, ou do grego caris. A graça opera por causa do amor de Deus e através do mesmo, mas sempre com o tempero da sua misericórdia. Sabe, irmãos, graça, aleluia, maravilhosa graça.
salvou este pecador, um pecador como eu, alcançou-me, lavou-me, opera aqui. O trabalho é tornar-me semelhante à imagem do seu Filho. Este é o trabalho que o Espírito Santo de Deus faz em mim, faz em nós, se nós deixarmos. É a graça. Às vezes eu fico a ouvir pessoas, eu já ouvi cada coisa, porque Deus tem que fazer, porque eu faço a minha parte. Meu Deus, que parte é essa que a pessoa faz, que obriga Deus a fazer a parte dele? Qual é a parte de Deus? Qual é a parte de Deus? Deus é Deus, está assentado no trono, é o Senhor, é o soberano, é o eterno, altíssimo. Ele faz o que lhe apraz. Vou repetir, a parte ele já fez. O que só competia a ele foi feito, porque disse Jesus aos discípulos quando eles perguntaram então, é impossível ao homem salvar-se. Jesus respondeu, sim, para os homens é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Então, o que é impossível para o homem, Deus fez. Agora, as outras coisas para nós, sim, é possível. É possível abrir o coração, dar ouvidos à voz do seu Espírito. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, não foi ontem, hoje, amanhã, novamente, vai falar conosco. Todos os dias, Deus quer comunicar-nos a sua vontade. Todos os dias. E não existe essa coisa de que eu estou a fazer a minha parte, irmão. Nós fomos chamados, como o texto que eu li, fomos amados por Deus, fomos chamados por Ele, e agora somos guardados na pessoa de Jesus Cristo. Amém? E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A nossa santificação. Portanto, eu não faço nada para além daquilo que eu devo fazer. Não estou a fazer a minha parte, eu estou a fazer o que me compete fazer. Não é aqui barganha com Deus. Eu tenho que andar na sua presença. Deus disse para Abraão um dia, se andares na minha presença, estou a parafrasear, se andares na minha presença, serás perfeito. Que foi isso que ele disse, quando afirmou a Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus estava a propor para Abraão era isso. Se andares na minha presença, serás perfeito. Só seremos perfeitos nele se andarmos em sua presença. Fora isso, não, irmãos, somos humanos. A obediência de Cristo é o fundamento da nossa justificação. O fundamento da nossa justificação é a obediência de Cristo. Romanos 5,19. Romanos 5,19. Diz-nos, porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É a obediência de Cristo que é o fundamento da nossa justificação. A obediência redentora de Cristo teve dois lados, os chamados ativo e o passivo. Em sua obediência ativa, Cristo cumpriu os mandamentos positivos de Deus a favor de seu povo, servindo a Deus e fazendo o bem. Em sua obediência passiva, Cristo pagou a penalidade que os pecados deviam a Deus. Fez isso sofrendo morte de cruz. Passivo significa permitir. Ele permitiu, ele fez, ou consentir. Não ser inativo, neutro ou insensível. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, não para evitá-la, e seu coração estava inteiramente obediente a ela. Paulo disse isso, que Cristo, sendo igual a Deus, não teve por usurpação Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou-se, sendo obediente até a morte, e morte maldita. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sendo obediente até a morte, e morte de
cruz. Ele se fez maldição por nós. Deixa eu abrir um parênteses aqui, aliás, não é um parênteses. Deixa eu dizer uma coisa. Cuidado com essa conversa de oração de quebra de maldição. Cuidado com isso. A finalidade é te escravizar. A finalidade é te prender. Tens que fazer aqui oração de quebra de maldição. E vai fazendo essa oração de quebra de maldição, e vai fazendo, e vai... Que maldição é essa que não se parte nunca? Eu quero dizer uma coisa para você, com base na palavra de Deus. Cristo se fez maldição por nós. Ele se fez maldito no meu lugar. A maldição que pairava sobre mim, ela não existe mais, porque Jesus Cristo a levou na cruz do Calvário. A partir do momento que eu criei, a partir do momento que eu aceitei que o sacrifício de Jesus foi substitutivo, ou seja, ele assumiu o meu lugar, eu também estou livre desta maldição que pairava sobre mim. Sim, porque Deus, a maldição existe, atenção, não estou a falar que não exista, existe. Deus disse, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas, eu sou misericordioso, eu também sou misericordioso até 1000 gerações daqueles que me amam. Por que 1000 gerações? Porque aquele que ama ao Senhor ensina o menino no caminho que deve andar, e consequentemente aquele menino vai aprender a amar ao Senhor, que também ensinará ao seu filho, e assim vai de geração em geração. Amém? A maldição existe, mas no momento em que nós olhamos para a cruz de Cristo pela fé e enxergamos o Filho de Deus lá pendurado nela por nós, e agora, amigo, aqui nesta tenda não vale encantamento. Aqui neste templo que é morada do Espírito Santo não vale. Não vem com essa conversa. Tem que ver o que o seu pai, que a sua mãe, que a sua tia, que a sua avó, que a sua sogra. Sai fora, não existe. Jesus, a menos que você não esteja em Cristo. Se não estiver em Cristo, aí sim, cuidado. Mas, uma vez nele, eu criei e não, irmão. Jesus Cristo se fez maldição no meu lugar, se fez maldição no seu lugar. Jesus Cristo assumiu a nossa dívida, pagou-a. E agora Satanás não pode mais nos acusar de coisinha nenhuma. Amém? A partir do momento que eu entreguei minha vida a Cristo, agora eu tenho que observar como é que eu vou viver. Eu tenho que viver a vida que o Senhor propôs para que eu a vivesse. E um dos aspectos é o perdão. Eu tenho dito isso aqui algumas vezes, e vale a pena lembrar. O perdão, o Senhor ensinou isso, Mateus 6. Há pouco tempo atrás nós ouvimos aqui acerca da oração do Pai Nosso, a mais conhecida, assim, conhecida desta forma. Jesus diz lá que se nós não perdoarmos aqueles que são os nossos devedores, aqueles que nos ofendem, tampouco o vosso Pai vos perdoará a vós. Nós temos que perdoar, porque no pedido, na oração, está lá um detalhe: perdoa-nos assim como. Então eu estou a dizer, Deus, da mesma maneira que eu perdoo o outro, eu quero que o Senhor me perdoe também. E Deus está a dizer, ok, vou fazer contigo aquilo que tu fazes com os outros. Jesus, certa feita, contou uma parábola do servo que devia um balúrdio. Um soberano foi ajustar contas com os seus servos e apareceu diante dele, apresentou-se diante dele, um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Para quem não sabe, o talento, a medida de peso para metais preciosos, ela é variável. Um talento é entre 26 e 36 quilos. Mas se nós ficarmos só com os 26, que é o menor peso previsto, 10.000 talentos são 260.000 quilos.
de metal precioso. Agora pega lá 260 mil quilos de ouro, vê quanto é que é a dívida que aquele homenzinho tinha com aquele soberano. Que, chegada à conclusão que ele não tinha como pagar, rogou. E aquele homem, compadecido dele, perdoou. Lá fora, encontrou um conservo que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários. O dinheirinho de um trabalhador na lavoura, um trabalhador rural, um dinheirinho por dia. Eram 100 dias de trabalho. E lançou-se ao pescoço daquele homem e diz a palavra que o sufocava, a dizer: paga-me o que me deves. E o homenzinho dizia: seja generoso comigo, que tudo te pagarei. Dá-me só um tempo. Não. Entregou a prisão. E lá na prisão, aquele homenzinho ia ficar os 100 dias. Enquanto a dívida não fosse saldada, está lá na palavra, eram 100 dias de chilindró. Aquilo chegou aos ouvidos do soberano. E mandou-o chamar: vem cá, por que é que tu não fizeste com aquele pobre homem o que eu fiz contigo? Porque não fizeste isso, então vamos para a cadeia também. Agora imagina, irmãos, 260 mil quilos de ouro dividido por dias de trabalho, prisão perpétua, e depois de morto, não tira os ossos de lá, porque vai ficar decoração de parede, para a eternidade. É isso que o Senhor Jesus estava a querer ensinar, ou estava a ensinar com esta parábola. Perdoa-nos assim como. Se não houver perdão, da parte de Deus também não há. Mas pastor, Deus não nos perdoa todos os pecados? Sim, Deus perdoou-nos. O tempo da nossa ignorância Ele não leva em conta. Quando eu me encontrei com Cristo, tive um impacto, a palavra causou um impacto na minha vida, me revelou quem eu era, pecador, miserável, a caminho do inferno, e a palavra apontou-me o caminho. Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. O caminho é Jesus. E a partir do momento que eu pus-me no caminho, agora neste caminho eu começo a ouvir: agora filho, deixa disto, vai mudar esta atitude, agora tu vais entrar por este caminho que vai lhe levar a um lugar excelente, mas tens que perdoar, não olhes para a afronta e vai em frente sem vos desviar. É assim. Como é que eu quero que Deus me trate a mim da mesma maneira que eu trato aos outros? Poxa vida. O sangue de Cristo é o preço da justificação. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Paulo está ensinando o significado sacrificial e substitutivo da morte de Cristo. Nós estávamos destinados à ira. Estávamos destinados para a ira de Deus. Pedro fala numa das suas epístolas que Deus tem entesourado este planeta para o dia da sua ira. Essa conversa de que o homem vai acabar com o planeta Terra, esqueça isso. É verdade que o homem tem que entrar por um caminho Vamos observar o que é que a gente anda a fazer, porque estamos a estragar o meio em que vivemos. Eu acho que toda a gente gosta de uma casa bem arrumadinha, limpinha, perfumada. Não é verdade? Ainda ontem eu e minha mulher estávamos a falar a respeito disso, lendo a palavra ali sentados, um de frente para o outro, a ler e a conversar e não sei o quê, a falar a respeito do que o Senhor fez na nossa vida. Olha, olhamos para a nossa casa e disse: olha, o exemplo é esta casa. Vivemos cá 13 anos, quase 14 anos, nesta casa. Imagina se esse tempo todo que estamos a viver aqui dentro, não limpavas nunca isso. Ó. Não dá. Mas graças a Deus, eu casei com uma mulher que quando nasceu, saiu a vassoura primeiro, depois saiu ela. E eu prefiro assim. Modéstia à parte, eu na cozinha dou a minha cacetada. Faço uns pratos assim. Por quê? Porque enquanto ela está
a limpar a casa, eu vou para lá ajudá-la e vou adiantando as coisas. Porque ela não vai fazer a comida enquanto a casa não está à maneira dela. E louvado seja Deus por isso. A mesma coisa, irmãos, é a nossa casa, casa espiritual. É a palavra, a lavagem da água pela palavra, é a palavra quem trata. Porque, irmãos, nós não produzimos na nossa residência lixo todos os dias. Por mais que sejamos poupadinhos, mas sempre está lá um caixotinho de lixo. A coisa que não há mesmo. Não há como aproveitar. Não estou a falar daquele que tem um vício cumulativo, né? Aquele que acumula todas as coisas, né? Eu já disse aqui a respeito da arrecadação, né? A nossa casa, Deus quer entrar na nossa casa e ter acesso a todos os espaços, inclusive a arrecadação. Inclusive a arrecadação. Há arrecadações aí por aí afora, que se abrirmos a porta, nós não conseguimos fechá-la novamente. Porque a pessoa não sabe nem como foi que aquilo lá entrou, mas está fechada. Que é isso aqui? Não mexa, não mexa, não mexa, deixa a porta... Deixa a porta fechada. Aqui tem uma arrecadação. Há coisinhas aqui acumuladas e que o Senhor quer entrar. Nós não temos o hábito de mostrar a nossa casa para uma visita. Está lá por primeira vez, venha cá. Olha, é a sala, já estás a ver, né? Pronto, aqui é o quarto da miúda, o quarto não sei o quê, aqui é a cozinha, não sei o quê, e aquela porta fechada. E a pessoa está curiosa. Ali não leva nunca. E aquela porta está lá. E o que é isso? Não, olha para aqui, ó, aqui é a casa de banho. Ó, está cheirosa. E aquela porta, não, o que é aquilo? É a arrecadação. Está lá tudo. Prego torto. Balde sem alça. Esfregona sem cabo, daquela que foi usada em 1900, vovó, herdou da mãe dela. Está lá dentro da arrecadação, está lá tudo, não deita nada fora, porque um dia isto há de servir. Serve nunca. Aquela arrecadação limpinha e arejada poderia servir para um quarto de miúdos, pelo menos para as brincadeiras. Mas não, está lá tudo e mais alguma coisa. E o Espírito Santo entra no nosso coração e nós estamos a mostrar a casa toda. E ele está a olhar para a porta da arrecadação a perguntar, e o que é aquilo? Olha, Senhor, veja cá isto. Não, mas eu quero é aquilo lá. Mas... E aí abre a porta, está lá tudo. Pessoas que não receberam perdão, coisas do passado. As pessoas estão a olhar a vida como a conduzir um carro, só a olhar pelo retrovisor. Nós temos que olhar para frente, ao para-brisas, aquilo que vem à frente. O retrovisor é extremamente importante, é muito necessário, por isso vem lá 3, 2 do lado de fora e 1 por dentro, de tão importante que é. O passado é importante, irmãos, é verdade, o passado é importante, e às vezes, para nós que estamos a seguir, como diz Paulo, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo. Ato contínuo. Eu tenho que olhar para frente, tenho que avançar e prosseguir a avançar. Mas neste avanço, às vezes, em determinadas direções, temos que usar o retrovisor para ver se, quando eu avançar para aquela direção, não vou provocar um acidente. Por isso é importante olhar lá para o passado, para aprender com aquilo que lá atrás não deu certo, e agora, com a lição, eu posso tomar ou não aquela direção pretendida. O Espírito Santo quer nos conduzir. É isso que ele quer fazer. Mas ele quer entrar, ele quer ter acesso à arrecadação desta casa, para limpar tudo. Dizer, meu amigo, agora aqui, está tudo limpinho, tudo arranjadinho, essa arrecadação está, olha, podes até fazer refeições cá dentro, se quiser. Mas é importante.
Foi isso que Jesus fez quando nos salvou. Foi isso que Jesus fez quando derramou seu sangue. Ele justificou-nos. Nós somos justificados pela fé neste sacrifício. Deus justifica-nos mediante a fé que nós depositamos no sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado, irmãos, ele é valiosíssimo. Nós não temos preço. Não temos preço. Quando eu fui buscar o significado do meu nome Antônio, eu fiquei feliz da vida. Antigamente eu não gostava muito deste nome, achava um nome assim. Mas eu fui lá, curiosidade, fui lá ver o significado deste nome, e não vou dizer, depois os irmãos vejam lá. Mas para mim, o significado do meu nome só passou mesmo a ter efeito, fazer sentido, a partir do momento que eu me encontrei com Ele. Porque o seu sangue derramado por mim, fez de mim um inestimável. Não temos preço. O preço é de sangue. E aí Pedro disse isso. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaram dos vossos pais. Porque o seu bisavô, trisavô, tataravô foi, não quer dizer que tens que ser. Olhe para a palavra, veja lá o que a palavra diz. Não é porque ele foi aquilo, eu sou obrigado. Porque meu avô, meu pai, minha mãezinha, eu também sou. Não. Amigo, só há dois caminhos. Jesus, o caminho, que sem ele ninguém chega ao Pai, e o outro, que vai exatamente para o outro extremo, longe de Deus. Morte significa separação. Morte física, todo mundo sabe o que é. Lidamos com ela todos os dias. A separação do nosso espírito, da nossa carne que volta para o pó. Morte espiritual, muita gente está viva fisicamente, mas é morto espiritual. Agora a morte eterna, que é a pior de todas as três, é a separação eterna entre aquela vida e Deus. Nós não somos eternos, eterno só há um, que é Deus. Mas agora, a partir do momento que nós nascemos, somos imortais. Imortalidade é muito diferente de eternidade. Deus é. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Mas a partir do momento que nós nascemos, somos imortais. Morremos fisicamente? Sim, corremos esse risco. Se bem que agora ele pode voltar para buscar a igreja, e aqui os que estão não passam pela morte física. Ok? Agora, tem uma eternidade. Agora, onde é que vais passá-la? Com ou sem Deus? A fé apropria-se da justificação, que é o texto de Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Você não merece. É o que Deus disse a mim. Mas precisa. Portanto, está aí o meu filho. Portanto, está aí meu filho. Agora temos acesso à presença de Deus pela fé. O muro de separação foi removido. Temos paz. E essa paz não é uma trégua guardada. Não é sujeita à nova eclosão de guerra. Não. Antes trata-se de uma paz permanente. Não é a paz como o mundo dá, disse Jesus. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo. Não é a paz que o mundo procura, porque em busca da paz os homens só estão a fazer guerra. Já viu? 99,9% das guerras neste mundo, o pretexto foi paz. Por que é que gasta-se tantos
bilhões e bilhões de euros e mais alguma coisa na fabricação de armamentos. Hein? Porque os exércitos estão sempre a equipar-se, forças aéreas estão sempre a atualizar as suas aeronaves. Por quê? Porque nós temos que manter a paz. Não é essa paz que o Senhor oferece. Vai muito mais para além. Irmãos, esta Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e todas as outras guerras que já aconteceram no mundo e estão a acontecer, nem se compara com a guerra que havia entre nós e Deus. Nem se compara. Para nós, a derrota já era certa. É quando vamos pedir alguma coisa a alguém, vamos na esperança de ouvir o sim, porque o não já é garantido. Não é verdade? Com Deus, a derrota já era certa. Quem é que pode vencê-lo? Quem pode vencê-lo? Não é a guerra, a paz que o mundo busca, oferece. Não. Nós não tínhamos paz na alma. É por isso que há muitas pessoas, e essa semana eu estava lendo um relato de uma pessoa, um médico, que trabalha no Instituto de Medicina Legal, e ele estava a dizer a respeito da sua experiência, dos corpos das pessoas que lá chegam. A expressão no rosto de cada um. Ele estava a dizer que há corpos que lá chegam que tem até a lágrima ainda a rolar. Outros com uma expressão serena, tranquila, e outros com uma expressão de sofrimento, de dor, de agonia. Sabe, irmãos, a paz que Jesus nos dá é sabermos que agora não há separação entre nós e Deus. Que através deste sacrifício na cruz, o meu status foi mudado de criatura para filho. Porque há muita gente que, não, eu também sou filho de Deus. Não é nada. Todos são criaturas do Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Mas filho, como diz João no capítulo 1, versículo 12, é somente para aquele que o recebe. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é interessante que quando Jesus nos recebe, ele já entra nos dando poder. Olha o que João diz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome. O Senhor faz isso por nós. Esta paz, o muro caiu. Jesus derribou. Não há mais separação. Podemos chamá-lo de Pai. Amém? Portanto, a fé apropria-se da justificação. A ressurreição de Cristo é a prova da nossa justificação. Interessante. Uma vez perguntaram por que a pedra teve que ser removida. Que se ela não fosse removida, estava toda a gente a acreditar que o corpo de Jesus estava lá até hoje. A pedra não foi removida para que o Senhor Jesus saísse. Ele já lá não estava quando removeram a pedra. Jesus ressuscitou, e o anjo desceu, e com o poder de Deus a pedra foi removida. Para quê? Para que as pessoas pudessem entrar lá e olhar e dizer, uau! Tudo que ele disse era verdade, cumpriu-se. A ressurreição do Senhor, a ressurreição de Cristo ocorreu por causa da nossa justificação, isto é, aconteceu como prova de que Deus aceitara o sacrifício de seu Filho. Com a ressurreição de Cristo, Deus estava a dizer, ok, sim senhor, muito bem, dívida paga. Pagamento aceite. Já não há mais condenação. Portanto,
não há mais condenação para aqueles que creem. Não há mais. Não existe mais, a cédula foi rasgada. A dívida foi paga. Ninguém pode cobrar uma dívida já paga. Eu acho isso interessante. Minha mulher, minha filha mais ainda, né? Diz que eu sou muito organizadinho. E pai, você é chato, você é organizadinho demais. Tá bem, se eu não fosse organizado, eu com as minhas organizações, eu tenho faturas guardadas desde 2006. Tá certo que agora já está na altura de começar a fazer uma limpeza, mas são pelo menos 5 anos, no mínimo 5. O ideal são 6. 6 aninhos, a guardar as coisinhas todas. Um dia, tim-tom, olho lá, abro a porta, o senhor deixou de pagar a fatura. Deixei de pagar a fatura. Que fatura que eu deixei de pagar? Fatura aqui e tal, não sei o quê. Só um minutinho. Fui lá dentro, lá. É esta? Se calhar foi uma falha no nosso sistema. Eu falei, então vá lá e arranja ele. Tchau. Tuf. Não há como cobrar uma conta que já foi paga. Contra factos não há argumentos. O diabo pode tentar te cobrar tudo e mais alguma coisa, mas o que Jesus fez, é por isso que eu disse, este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar. Não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque ele não perde tempo, ele cobra mesmo. Tá? Isso é uma coisa que ele não perde viagem, é em cobranças. Ele é astuto, ele é sagaz, ele trabalha neste campo, o campo da mente. Ok? É por isso que é muito importante conhecer a palavra, porque ele vem acusar-nos com uma falsa base na palavra. Ele tenta jogar a palavra de Deus contra nós. Se eu conheço a palavra, como foi Jesus tentado pelo diabo? Durante 40 dias foi tentado de muitas maneiras, é verdade, mas as últimas registradas, Satanás fez uso distorcido da palavra. Mas Jesus conhecia a palavra. Aí você vai me dizer, claro, pastor, Jesus é Deus. Não. O Jesus homem que estava a ser tentado pelo diabo, porque o Jesus Deus jamais foi tentado pelo diabo. Deus não pode ser tentado por ninguém e a ninguém tenta. Não pode ser tentado pelo mal. Não era o Jesus Deus que estava a ser tentado no deserto. Era o Jesus homem. E como Jesus homem, ele conhecia a palavra. Por isso nós temos que conhecê-la. Surgiu dúvidas? Palavra de Deus. Amém? Então a ressurreição é a prova da nossa justificação. Finalizando. Nossas obras são o fruto da justificação. Aplicar-se a boas obras, dedicar-se a ocupações honradas. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos-nas porque somos. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus. Não vem das obras, a fim de que ninguém se glorie. Então fomos salvos. Agora, uma vez salvos, temos fé, aí vem agora Tiago, irmão do Senhor, a dizer, tens fé? Ok. Tu crês em Deus? Os demônios também. E olha, eles até estremecem. Mostra-me lá a tua fé pelas tuas obras. Pastor, há aqui uma... Não há. Paulo está a falar de um tipo de obras e Tiago está a falar de outro tipo de obras. Tiago não está a falar que aquelas obras têm que ser praticadas para alcançarmos, mas ele está a dizer, se eu afirmo que sou, então eu tenho que provar com...
Se eu sou salvo, se eu sou filho, eu tenho agora o ADN de Deus. E tenho que andar como o meu pai. Então eu tenho que me aplicar às boas obras. Obras honradas, ocupações honradas. Não é dar esmolinha. Não é olhar para uma pessoa necessitadinha e falar assim, vou levar um cabaz. Tem gente até que administra o dízimo. Eu não fui chamado para ser administrador de dízimo nenhum. Quem foi chamado foi o senhor tesoureiro. Há pessoas que metem um GPS no dízimo. Olha que não estava nada escrito aqui para eu falar, mas eu vou aproveitar, porque a gente ainda tem um tempinho. Há pessoas que pegam o envelope, metem lá o dízimo e põem um GPS lá dentro. Eu explico-me. As pessoas ficam no telemóvel, vamos lá ver o que é que vão fazer com o meu dinheiro. Primeiro que o dinheiro não é teu, é do Senhor. Eu estou a devolver a Ele o que é dele. Para a manutenção da sua obra, do seu reino, para a expansão do seu reino. Este é um ponto, não é meu. E depois que eu entreguei a casa do tesouro, já não é responsabilidade minha. Lá em cima, fica lá alguém a olhar. Vai entregar, entregou, ok. Já está, já deu baixo. Ok? Mas eu não faço isso para ser, eu faço porque sou salvo e sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. É Ele quem me sustenta. Amém? Portanto, eu tenho que me aplicar a boas obras, ocupação honrada. E realmente para nós encerrarmos, diz Jesus, algumas delas. Mateus 5, 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Maior testemunho é o nosso. O irmão sabe que muito provavelmente, a Bíblia que o seu vizinho lê é você? Muito provavelmente, a maioria dos habitantes deste país só tem acesso à Bíblia quando olha para nós. Nós temos aqui os evangelhos. O Novo Testamento começa com os evangelhos. São 4 evangelhos. Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Lucas, Evangelho segundo São João, e agora existe o Evangelho segundo São nós. Ou o Evangelho segundo São você. Que evangelho eu estou a escrever? Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, ou os Actos da Igreja. Igreja somos nós. Que actos estamos a escrever? As pessoas, todos os dias, olham-nos, observam-nos. E Jesus disse aqui, assim também brilha a vossa luz diante dos homens. É diante dos homens, não é diante da igreja. Aqui muita luz brilha cá dentro. Isto é fácil. Sai lá fora, deixa eu pôr em modo avião para poupar a bateria. Deixa eu desligar os dados móveis que eu vou poupar a bateria. Não, irmão. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, a fim de que vejam as vossas boas obras. Aquela pessoa é diferente. E alguém vai dizer, sim, ele frequenta uma igreja. Tem ali nas barrocas, ali mais ou menos. Já sei. Ele frequenta uma igreja, independentemente da geografia, mas ele é um cristão evangélico. Um crente em Cristo Jesus. Deixa eu aproveitar aqui
Só mais essa. Você que é pai, mãe, já procurou a secretaria da escola para inscrever o seu filhinho na aula de moral evangélica? Ou prefere que ninguém saiba que o filhinho é crente para não sofrer bullying? Hã? Não, não, deixa quieto, não fala nada. A nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos. Nossa luta é espiritual. Irmãos, atenção. Quando Judas escreveu isso, nunca foi tão atual quanto hoje. Desculpa, sempre foi atual, para os dias todos. Mas nos dias em que vivemos, que a Bíblia é tão atual quanto o Jornal da Manhã. E quando Judas diz, eu estava a vos escrever acerca da salvação, mas vi-me obrigado a vos escrever, a fim de que batalheis diligentemente pela vossa fé. Irmãos, estamos vivendo um momento de nos posicionarmos numa sociedade que está perdida, com um monte de invencionice do inferno, saiu diretamente da sala de projeto do inferno. Isso tudo que nós hoje vemos acontecer. Não basta só fazer posts em redes sociais e expressar nas redes sociais o descontentamento. Nós temos que dar a cara e ir lá na escola dizer, meu filho, minha filha está inscrita aqui. Ah, mas aqui não tem. Não tem? Vamos fazer aqui um abaixo-assinado de todos os pais cujos filhos estão aqui, porque nós exigimos, é direito nosso, enquanto nós temos esse direito. Não perca a oportunidade de batalhar pela fé, de erguer a bandeira e dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Não é ideologia demoníaca, não. Amém? Faz favor, fique de pé. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão lançado fora e ser pisado pelos homens. Queres ser pisado pelos homens? Na luz ninguém pisa. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode acender uma lâmpada e colocá-la debaixo do alqueire, mas sim no velador, para que ela dê luz a todos os que se encontram na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem aquilo que eu sou fala mais alto do que aquilo que eu digo. Aquilo que eu sou grita diante do sussurro da minha boca. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, faz favor. Pai Celestial, nós te louvamos. Tu és santo. E obrigado pela morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Pelo sangue derramado. Obrigado, Senhor, por nos justificar. Depositar em nossa conta, acreditar em nossa conta a justiça de Cristo. Uma vez que Ele levou sobre si os nossos pecados. Aquilo que pesava contra nós. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te adorar e te servir.